Eu quero repartir com você uma palavra que eu penso que Deus colocou no meu coração na segunda-feira, de madrugada. Na verdade, na madrugada de terça, né? Eu tinha um encontro na hora do almoço com Marcos, de Deus, com José Bendoraites e Leandro. Nós tínhamos um compromisso para almoçarmos. Havia chegado uma viagem da Bahia na segunda-feira e tive um sonho assim, muito interessante. Eu sonhei que havia um grupo de irmãos numa casa. E esse grupo, ele estava assim, muito desejoso de crescer espiritualmente, de viver a igreja. Eu vi o grupo. Só que eles não se deixavam tocar uns nos outros e tampouco estavam dispostos a tocar. Eu não sei se você entende. Eles não estavam querendo tocar em ninguém, falar com ninguém, cooperar com ninguém, de fato. Queria cada um viver sua própria vida. E também não havia abertura no coração deles para receber uma repreensão, um toque, uma palavra. E muito engraçado. Eu acordei desse sonho, assim, assustado, né? Foi interessante, que sonho engraçado. E quando eu me sentei na cama, me veio ao coração assim, uma pergunta, como se Deus estivesse me perguntando: olha, Franco, qual é a chance desse grupo crescer? Crescer mesmo, porque quando eu falo crescer, eu estou falando de amadurecer. Crescer é uma coisa, multiplicar é outra coisa. Diga comigo assim: crescei-vos, multiplicai-vos. Crescer fala de qualidade, fala de maturidade, fala de santidade. Crescer é isso. Crescer é você ganhar estatura. Qual é a chance desse grupo crescer? E eu falei assim, com Deus, eu falei assim: está difícil. Eles não se deixam, não se permitem tocar e não querem tocar. E aí Deus me fez outra pergunta. Ele perguntou: se a salvação que nós pregamos, e nós falamos da salvação, quantos pregam a salvação aqui? Quantos têm proclamado a salvação do Senhor? Quantos foram alcançados por essa salvação? Essa salvação, se ela também fala, se o evangelho da salvação também fala que ficarão de fora, por exemplo, todos os mentirosos, ficarão de fora os homossexuais, os efeminados, ficarão de fora os que praticam várias coisas lá daquela lista de aos Gálatas. Os injustos não herdarão o reino de Deus, os injustos. Então, como é possível haver salvação sem transformação? A segunda pergunta que me veio ao coração: como é possível? Porque um grupo de crentes num lugar vivendo igreja ou querendo viver igreja, esse grupo ele precisa estar aberto para a santidade. Na verdade, ele tem que objetivar, ele tem que querer crescer para ser santo. Porque os santos é que verão a Deus. A Bíblia não se contradiz. A mesma Bíblia que diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que a salvação chegou a nós pelo Evangelho, é a mesma Bíblia que diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, e traz uma lista de coisas ruins. Ela não se contradiz, amado. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê a Bíblia dizendo que há um caminho de salvação aberto, embora estreito o caminho, a gente vê um chamado que Deus amou o mundo, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, e que esse evangelho da salvação está sendo pregado. A gente vê uma salvação tão poderosa, que o autor de aos Hebreus chega a dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação?
É a mesma Bíblia que diz que se o homem não fizer a vontade de Deus, ele não vai entrar. Quem falou isso? Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? Não há salvação, então, olhando para a Bíblia, que não passe por uma transformação. E se nós não aceitamos a transformação que Deus quer operar em nós, nós estamos contrários ao plano de Deus de nos salvar. A gente está resistindo a isso. Aí levantei com aquilo no coração, o negócio foi... Depois compartilhei com Denise, com Celida, que estavam lá em casa, um café, e depois fui para o almoço com os pastores e lá segui compartilhando, e a coisa foi crescendo dentro de mim assim de uma tal maneira, não sei se porque eu tinha que encarar uma reunião de horas, encaramos uma reunião de várias horas ontem, para tocar alguns assuntos, eu não sei se era isso, mas eu queria ler com você um texto das Escrituras, para falar, em primeiro lugar, da disposição para tocar. Eu sei que tem gente que não tem disposição para ser tocado. Na verdade, a maioria de nós não gosta de ser repreendido. Não gosta. Eu não gosto, ninguém gosta. Custa muito alguém chamar a nossa atenção e dizer está errado. Não é assim. A maioria de nós fica vermelho, chateado. Nós somos muito justos, nós estamos muito prontos para ver os erros dos outros. Até foi o tema da conversa lá que um dos irmãos estava compartilhando que no grupo que ele participou, num grupo pequeno, muito parecido com esse, com a história parecida com essa do meu sonho, presumo, porque eles me convidaram, Franco, vai lá falar sobre isso no grupo. Ele disse que fez um exercício de dizer assim, olha para o teu irmão e fala das virtudes do teu irmão. Um exercício muito bom, ele disse que foi muito bom. Tal. Eu falei assim, falar das virtudes do meu irmão é um exercício bom para mim, que falo. Mas não é bom para ele que ouve. Porque Deus nem chamou os virtuosos. Deus chamou os que não são, Deus chamou os fracos, Deus chamou os que não têm sabedoria, os tolos. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Então ter muita virtude nem é um grande negócio no reino de Deus. Pelo contrário, diz que os de nobre nascimento são poucos os chamados. Então, se nós ficar declarando virtude dos outros, é bom para quem fala. Porque nós estamos sempre prontos a ver os erros dos outros. Nós gostamos de ver a nossa própria virtude. Agora, para quem ouve, isso não vai fazer bem para o teu ego. Eu te garanto. Não vai mudar muito. Se alguém tem necessidade de ser elogiado, amado. Querido, você já tem sobre você várias palavras. E você já tem várias credenciais do Pai. Tua alma não carece mais de ficar sendo alisada. Você é uma pessoa, um filho de Deus, uma filha de Deus. Você não cresce vendo os erros dos outros e você não cresce vendo a sua própria justiça. Nós só começamos a crescer, amado, quando começamos a enxergar nossos erros, os nossos erros. Aí começamos a crescer. É a única chance que a gente tem de se arrepender e mudar é quando a gente vê a nossa miséria. Com isso eu não estou dizendo para você não economizar no elogio. Não, eu acho que é um bom exercício sempre falar bem das pessoas. Nós somos chamados para bem dizer. Mas você não depende disso para viver. Você não depende de elogio para viver. Você depende da palavra de Deus para viver. Porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguém, num grupo também pequeno, disse, olha, eu não quero que se meta na minha vida. Reuni um grupo de irmãs, parece que foi um assunto de mulher,
e disse: olha, eu não quero que você se meta na minha vida, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso que você me confronte. E a irmã veio me relatar isso, e eu dei um conselho para ela: você volta para essa irmã e faz uma pergunta a ela, a seguinte pergunta: a quem devemos atender? A você ou a Jesus? Como assim? Porque Jesus mandou eu me meter na tua vida, Jesus mandou eu te repreender, se tu estiver em pecado, Jesus mandou eu cooperar com a tua vida. Você está dizendo que você não quer cooperação, mas Jesus mandou eu fazer. Agora diz para mim, a quem eu devo atender? A você ou a Cristo? A quem atendo? Porque alguém dizer não se meta na minha vida, não quero tua ajuda, de repente seria uma grande desculpa para nós não tocar ninguém. Já é difícil tocar, né? Já é difícil falar, animar o irmão, fortalecer e principalmente repreender. Admoestar, é muito difícil. Mas se alguém diz não quero, não, fulano disse que não quer, Franco. Fulano disse que não quer, mas Jesus mandou, e aí? Tu vai ficar com o pedido do irmão ou vai ficar com a palavra de Jesus? O que você vai fazer? Vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10 diz assim, versículo 25. E aqui eu penso que o autor, ele está denunciando por que muita gente não quer viver igreja. Nós gostamos de reuniões como essas, assim, grandes, onde o nosso compromisso é chegar aqui, sentar, cantar, ouvir uma palavra e ir embora. A maioria quer o conforto, né? Um lugarzinho com ar-condicionado, cadeirinha gostosinha, fofinha, e se souber que está passando pela internet, um dia nem sai de casa, então já clico no computador e vou assistir. Culto vai ser em casa hoje, vai ser uma delícia. A nossa transmissão pela internet não é para animar o cara a ficar em casa, é para aqueles irmãos que moram longe, que moram fora do Rio, que quer participar do nosso encontro, que quer ouvir em tempo real aquilo que está sendo dito. Mas a maioria se tornou um consumidor evangélico. O que é um consumidor evangélico? O consumidor evangélico é como qualquer outro consumidor. Ele pensa nele. Ele quer consumir o que o evangelho dá. Ele é um consumidor para ouvir boas palavras, mesmo que não vá aplicar nada, ele quer estar por dentro, quer estar inteirado, ama. Que palavra boa! Não vai viver nada. Vai passar a semana inteira falando, mas não vai ter nenhum desejo de viver. Mas ele... um lugarzinho bom para estacionar o carrinho dele, um arzinho condicionado, tudo isso cai muito bem no consumidor evangélico. Se tiver escolinha para as crianças, vai ser joia, vai ser maravilhoso, porque eu preciso de alguém que cuide dos meus filhos. Como se as professoras de criança lá fossem babá. Babá. E os irmãos não são babás. Eles estão lá porque eles creem que tem um ministério do Senhor para cooperar com o teu filho. Cooperar. Não é formar teu filho. Porque quem forma teu filho, com a ajuda de Deus, é você. Você que trabalha na vida do teu filho. E os irmãos lá cooperam com o dom que Deus deu a eles. Compartilhando e ensino. Então, mas a gente vive assim como um consumidor. E se o cara der o dízimo, der a oferta, ele se sente com mais direito ainda, como se ele estivesse pagando alguma coisa. E tudo isso nesse ambiente é bom, é fácil. Você entra aqui, assiste, sai, volta semana que vem. Mas quando você tem que ir para um ambiente menor e se relacionar, viver, aí a maioria já não quer mais, quer, como diz aqui o texto aos Hebreus 10, 25, ele quer, na verdade, é deixar de congregar, e alguns já deixaram de congregar. E aqui tem um mandamento, eu queria ler esse mandamento com você. 10, 25 de aos Hebreus diz o quê? Não deixemos de congregar-nos. E pode ter certeza, a congregação aqui não está se referindo a essa congregação aqui. Porque a igreja daqueles dias se reunia em casa.
Então era aquela congregação íntima, aquela congregação onde você sabe o nome de todo mundo. Aqui eu não sei o nome de todo mundo. Eu conheço muita gente aqui pelo nome, mas eu não sei o nome de todos aqui. Numa casa é difícil. Quando você está numa casa, você acaba descobrindo o nome de todo mundo. Você chama todo mundo pelo nome. Fala e ouve. Se relaciona. E quando a gente se relaciona, surgem problemas. Surgem tantos problemas que existem inclusive mandamentos para a gente lidar com o problema. Perdoai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, corrigir. Então, porque tem problema. Tem problema, aí tu vai ter que suportar, vai ter que perdoar, vai ter que amar, vai ter que o Senhor não ocultou nada disso. Ele diz assim: não deixamos de congregar-nos, como é o quê? Costume de, diga, não deixamos de congregar-nos. Congregar-nos, como é costume de alguns. Antes o quê? Façamos admoestações. Olha que coisa engraçada. Esse texto sempre me chamou a atenção. Diz, ó, o que tem a ver admoestação com congregar? Ele não podia dizer assim: não deixemos de congregar, antes se esforcem para estar junto. Não deixemos de congregar, antes valorize o encontro da tua casa. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes anime um ao outro a se reunir. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes avise de casa em casa o horário do encontro. Não, ele diz assim: antes. Antes o quê? Antes o quê? Façamos o quê? O que é admoestação, irmão? O que é admoestação? É uma palavra forte, difícil inclusive. Admoestar aqui é repreender, corrigir. Ele está dizendo assim: olha, você deixou de congregar porque você não está mais disposto a admoestar. E quando você não está mais disposto a admoestar, você para de congregar. Porque, meu irmão, é desgastante, é cansativo. Por quê? Porque ajudar alguém, diga ajudar, diga eu vou ajudar. Imagina, vou criar um caso aqui hipotético aqui. Imagina que alguém pediu para você ajuda, ou então pediu para ajudar uma pessoa amada. Por favor, ajuda minha esposa lá, ajuda meu filho, ajuda meu marido. Isso deve acontecer na tua vida. Puxa, ajuda lá o meu marido. Tá bom. Como é ajudar o marido dela? É ajudar o quê? Chega lá com ele, senta, ouve as queixas dele, dá razão para ele, isso vai ajudar ele? Vai ajudar? Aí ouve os fermentos, as angústias dele. Aí você, no final, diz: quanta injustiça fizeram contigo, né, irmão? Puxa vida, irmão. Quanta injustiça fizeram com você. Isso ajuda alguém? Ajuda? Abre tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Vou pegar um caso aqui da igreja de Coríntios. Eles tinham tanto problema entre eles, tantos, que eles começaram então a levar os irmãos ao tribunal lá do homem incrédulo. Então, quando os irmãos brigavam, eles iam parar lá diante de um juiz incrédulo para julgá-los. Paulo estava indignado. Ele falou: vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Será que não tem ninguém sábio no meio de vocês aí que possa resolver esse assunto? Ele estava indignado. Mas, como ele quer ajudar a igreja, e ele quer ajudar, no capítulo 6, versículo 7,
Ele diz assim: o só existir contenda, demandas, entre vós, demandas, já é o quê? Já é o quê, irmãos? Completa derrota. Forte a palavra. Só haver demanda entre vós já é completa derrota entre vocês. Ou melhor, derrota para vós outros. E ele faz duas perguntinhas santas aqui. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que você não fica com o teu prejuízo? Então, você vai lá ouvir o irmão, você quer ajudar o irmão está lá cheio de veneno contra outro irmão. E como é que você ajuda ele dizendo: puxa, esse irmão é carnal, meu, como te fez mal. Vou fazer diferente esse filme. Vamos dizer que foi a mulher ouvindo o marido. O marido chegou em casa, arrastado. Sábado maior. Vomita tudo no colo da mulher. E a mulher, sem ouvir ninguém, sem ouvir o outro lado, sem ouvir o outro lado, se foi o patrão dele que falou, se foi o irmão, se foi o pastor, se foi o líder, sem ouvir, já alisa o ego da criança. Puxa, como é que faz isso com você? Misericórdia. E fica alimentando aquele fermento ruim no coração dele. Qual esposa diria assim para o marido assim: meu filho, por que você não fica com o teu prejuízo? Por que você não se humilha? Por que você não recebe isso como de Deus? Por que você não sofre o dano? Franco, tem esposa que fala, tem mesmo, a minha inclusive é uma dessas. Desce sem dó a espada. Mas vou colocar uma situação então mais difícil. Vamos dizer que não foi o marido, porque com o marido tem mulher até que bate. Filho chegou em casa se arrastando. O que é, meu filho? Fizeram uma injustiça comigo hoje, mamãe. E chora. Qual é a mãe que diz: filho meu, sofre injustiça. Jesus te chamou para isso. Se humilha, meu filho, porque Deus dá graça aos humildes. Deus existe. Meu filho é humilde. Precisa ver, Franco, meu filho é humilde. Resistido desse jeito, ele é humilde aonde? Você quer conhecer a humildade verdadeira? Olha para a vida da pessoa. Uma pessoa resistida é soberba, porque Deus resiste ao... Uma pessoa cheia da graça é humilde. É assim que funciona. Porque falsa humildade tem um monte. Tem um monte de gente que tem falsa humildade, tem cara de humilde. Olha, amado, olha para a tua vida. Não examina ninguém não, examina você mesmo. Se você é uma pessoa resistida, mas não sei, minha vida não anda, você é soberbo. Porque ninguém resiste a uma pessoa que Deus exalta. Nem um homem, nem um rei, ninguém pode fechar a porta para quem Deus abre. Se tua vida é uma vida resistida, humilha-te. É possível que todo mundo que te escuta alimenta as tuas dores, as tuas mágoas, alimenta teus ressentimentos, e você só vai adoecendo mais e mais e mais. Ninguém tem o amor para te dizer: claramente, querido, teu problema é você. Se humilha com teu chefe, se humilha com teu marido, se humilha com teu pai, se humilha com quem você tem que se humilhar. Porque Deus dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Meu filho, se você continuar resistindo desse jeito, vai ser ruim para você. É difícil. Você concorda comigo que é difícil ajudar alguém de verdade? Ajudar de verdade. Eu até brinco com alguns irmãos e digo: tem alguns irmãos no meio da igreja que, se encontrasse aquele filho pródigo no caminho, aquele filho pródigo nunca teria voltado para a casa do pai. Nunca. Porque ia ficar dando boa vida para ele. Quando ele precisava comer bolota de porco. Não, mas é um rapaz bom, de família boa. O pai dele era um cara rico lá.
e fica, e alimentava o ego da criança, ia ficar dando coisinha para ele, ele ia ficar ali. Graças a Deus que o garoto lá não tinha nenhum irmãozinho do nosso meio perto dele para atrapalhar a vida dele. Porque até para ajudar, meu irmão, você tem que ouvir o Espírito Santo, senão é obra tua. Escuta Deus na hora de ajudar. Nós estender a mão para dar, escuta o Senhor, senão depois você entra numa espada de Deus. Deus está pegando o sujeito lá e você entra lá de... Não, ó, você tentar exaltar alguém que Deus está humilhando vai ser pura perda. Pura perda. Então ajudar alguém é levar a pessoa ao pleno conhecimento da verdade. Isso é que é ajudar. Você não ajuda dizendo, puxa, que injustiça fizeram. Mas Franco, peraí, e o cara que fez a injustiça? Opa, o cara que fez a injustiça está aqui também. Vamos lá. Versículo 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Olha só, ele está dizendo assim, vocês ao invés de sofrerem injustiça, ao invés de sofrer o dano, vocês vão lá, oprimem o teu irmão, e vocês fazem injustiça, vocês fazem o dano para o outro, e ele define assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aqui quem está falando é Paulo para uma igreja, ele não está falando para o incrédulo, ele não está falando para o teu vizinho que é incrédulo, ele está falando para a igreja inteira. Você não sabe que o injusto não vai herdar o reino? Por que você está trazendo? Se alguém trouxer injustiça sobre os outros, ele vai ser julgado por isso também. Não cabe você ficar julgando ele, deixa com o papai. A vingança pertence ao... Agora, nosso padrão de justiça envenena, adoece, e não chegamos a conhecer o que precisamos conhecer. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Você vê que Paulo dá uma instrução lá aos coríntios e diz, olha, só haver demanda entre vocês já é derrota. Derrota para vocês. Mas ó, não viva a contender. Diga, não viva a contender. Diga, não viva a contender. Olha, irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Nós não vamos acertar sempre. Nós não vamos acertar, nós vamos errar ainda. Quantos me entendem? Então, Franco, se a gente vai errar ainda, o que está faltando para nós? O que Deus quer para nós é um estilo de vida quebrantado. Um estilo de vida que nos permita o seguinte, na hora que a gente errar, a gente se quebrantar, chorar, se humilhar e querer acertar. Um estilo de vida humilde, de verdade. Deus trabalha na nossa vida para que a gente tenha o estilo de vida, que a gente seja parecido com Jesus, principalmente um coração manso e humilde. E coração, irmão, quem conhece é Deus. Por isso que eu digo que não adianta o cara dizer, sou humilde. Não adianta dizer que é humilde, irmão. Não adianta dizer. Coração que conhece é Deus. O humilde está cheio da graça, porque Deus dá graça aos humildes. Olha que coisa tremenda. Deus oculta as coisas aos sábios e revela aos pequeninos. Então até a revelação, a luz que chega à vida de alguém, Deus está dizendo, esse coração me agrada, eu dou luz para essa pessoa, porque me agrada desse coração. A luz, a revelação é fruto de coração quebrantado, é consequência de um coração quebrantado, porque Deus oculta, ó, uma pessoa soberba, além de resistida por Deus, ela é cega, ela não vê. A pior coisa que tem é você tentar mostrar uma coisa para uma pessoa soberba. Ela não vê. Ela não vê. Ela está cega. Está tão oculto para ela. Você vai falar 1 hora, vai falar 2.
E querido, sabe o que é um conselho? Vá orar, porque olha, se ela não se quebrantar, ela não vai ver. As nossas correções, as nossas repreensões têm um propósito. Eu vou ler com vocês o propósito aqui, 2 Timóteo capítulo 2. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser o quê? Brando para com quem? Com todos, brando para com todos, apto para instruir, paciente. Agora diz comigo assim, disciplinando, diz que for disciplinando aqui pode ser desde uma correção verbal, pessoal, íntima, desde você dizer, ó, isso não está certo, isso está errado, desde um confronto pessoal até uma exposição pública. Ó, esse irmão veio aqui porque está vivendo assim, assim e assim. Diga disciplinando. Disciplinando o quê? Disciplinando com mansidão os que se opõem. Se opõe a quem? A ele? Não, os que se opõem à verdade. Os que se opõem à verdade. Os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda o quê? Não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Olha só o que uma repreensão visa. A repreensão visa basicamente duas coisas. Ó. Primeiro, não apenas que ele se arrependa para conhecer plenamente a verdade. Para ele chegar à raiz do problema, ao âmago do problema. Não apenas isso. Tem mais. Mas também o retorno à sensatez. Diga retorno à sensatez. Você já viu um irmão insensato? Você já viu alguém na igreja praticando coisas loucas? Já viu? A gente já viu várias vezes. A gente diz assim, nem no mundo se faz isso. No meio da igreja a gente vê coisa que nem no mundo se faz. Coisas loucas. Ele precisa voltar à sensatez. Tem marido cristão que trata a mulher com um comportamento pior do que comportamento de incrédulo. Tem mulher que se relaciona com o marido como ímpia. Como ímpia. Esse dia eu aconselhava uma pessoa, nessa viagem que eu fiz. Mulher, na verdade, numa conversa à mesa, eu falei um assunto, e uma pastora lá, a esposa do pastor que estava vivenciando a situação, ela falou assim, você poderia me ajudar? Aí me contou um drama, eu estou com uma discípula aqui que está vivendo um drama muito interessante, o marido dela falou para ela que não ama mais ela, o marido falou que não quer saber dela, o marido falou que quer ir embora, não foi embora ainda porque não tem para onde ir, mas já falou um monte de coisa para ela. Mas sabe o que é estranho? Ela falou, isso ela falou baseado na nossa conversa ali. Ela falou, sabe o que é estranho? Eu falei, é que ela namora o marido assim com maior liberdade. Diz que na vida sexual dele não tem nenhum problema. Eu falei, estranho isso mesmo, irmão. Como é que uma mulher está sendo escorraçada? Bem, em suma, Deus promove tudo, você sabe, né? O encontro daquela noite lá terminou, essa irmã passou por mim e me chamou. Não a pastora, essa irmã que ela estava falando, que eu nem sabia quem era. Eu podia falar contigo e tal. Eu falei, sim. E aí a pastora identificou e falou assim, é ela, vamos sentar para conversar. Sentamos ali, a mulher começou a contar. Engraçado, ela começou a fazer, olha, meu marido, aí começou a contar, tá assim, assim, assim. Mas sabe, a gente se dá bem, por exemplo, a gente namorou até de madrugada, coisa que... Falei, engraçado, como é que são as coisas, né? Quando a mulher normalmente está sendo rejeitada, abandonada, ela se vê feia,
Ela acha que todo o problema dela é beleza física. A mulher tem isso, não adianta você tentar dizer para ela que é outra coisa. A mulher se a mulher for traída, ela está tão convencida que foi traída por uma mais bonita, que se ela conhecer a amante e achar que a amante é mais feia, ela fica sem entender. Eu não entendo. Uma mulher mocreia, uma baranga. Eu não entendo. Porque ela encasqueta na cabeça que o marido só é capaz de trair se for mais bonita que ela. Porque a mulher se fundamenta muito na beleza física. Que é um equívoco, que Pedro já falou. Que a beleza da mulher não seja aquilo que é visível. Porque isso vai acabar com o tempo. Também o sábio disse, vã é a graça. Enganosa é a formosura. A mulher que teme o Senhor, essa será? Porque se for beleza, eu te digo, santa, sempre vai ter uma mais bonita que você, pode ficar tranquila. Se o teu problema é beleza, se você está toda em pé só para ficar prendendo o teu marido, achando que ele vai ficar preso por beleza física, por sexo. Eu tive, assim, com todo respeito, falei, querida, eu não compreendo como uma mulher na tua condição faz sexo até de madrugada. A impressão que eu tenho é que você não sabe o teu valor. Você não conhece a tua dignidade. Você não sabe quem é você. Está se vendendo. Qual homem que vai amar uma mulher que mendiga amor? Qual homem que vai amar uma mulher que quando o homem faz assim, ela já está igual aquela... igual um cachorrinho? Qual homem que vai amar uma mulher assim? Que respira o homem, que vive o homem, idolatra o homem. O homem vai ter pena dessa mulher, pena. O homem vai ter pena. Pena e amor não casa, não conjuga. A pessoa precisa retornar à sensatez. E olha o que diz aqui o texto de Timóteo. Quando a gente se livra da sensatez, quando a gente se retorna à sensatez, quando a gente cai em si, como aquele filho pródigo caiu em si. Ele caiu em si e falou, meu Deus, na casa do meu pai, a casa do meu pai, o empregado vive melhor do que eu, aqui estou comendo comida de porco. Caiu em si. Ele diz assim, olha como é que está escrito, livrando-se eles dos laços do diabo, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprir a sua vontade. Eu falei isso também lá na Bahia, eu falei, irmãos, existem muitas maneiras de tirar o diabo do meio de nós, porque diabo é aquele que se coloca no meio para dividir também. Essa podia ser a tradução de diabolô, o que se coloca entre dois para separar. Diabo separa, diabo divide. Ele dividiu o céu, só para você ter noção de quem é o diabo. Então ele se coloca no meio para dividir. A principal obra dele é matar, roubar e destruir. Então ele mata o amor, destrói relacionamentos, ele rouba amizade, ele separa amigos. É por isso que a Bíblia diz assim, tem 6 coisas que Deus ele aborrece, mas tem uma que ele abomina. Qual que é abominável para ele? A 7ª. É semear contenda entre irmãos. Semear contenda. Sabe quando você abre a tua boca e diz, o fulano falou isso de você, e isso de você. Estou te falando só para você orar. Você está semeando contenda entre irmãos. Isso é abominável para Deus. Abominável. Se você não vai resolver o problema do teu irmão, não fale para o outro. Se você não é capaz de resolver, agora olha que coisa interessante, como é que se tira o diabo? Muitas vezes confrontando, admoestando. Aqui, essa passagem, o diabo sai com disciplina. Os laços do diabo se desmontam quando o cara cai na real. Olha que coisa interessante. Não, eu digo isso porque quando a gente entra naquele meio místico, né? Místico. Não, que tem demônio, irmão. Eu vi um demônio. Tem gente que só vê demônio, não vê nem anjo, só vê demônio, cara. É uma tanta visão de demônio. Que o demônio, muitas vezes,
sai com ação prática nossa. Aqui é um caso desse. Ó, você repreende aquele cara que está mal. Se ele se arrepender, chegar ao pleno conhecimento da verdade e voltar à sensatez, o laço do diabo está cortado. Porque cortou o laço do diabo. Mas é muito mais fácil a gente tratar a coisa de forma mística. Irmão, vamos fazer uma campanha para tirar esse demônio lá da tua casa. Tá legal, tem demônio que tem que sair mesmo com oração. Mas tem demônio que tem que sair com atitude. Como é que você repreende a fome? Sai fome! É assim que você faz? Como é que você repreende a fome? Com alimento, amado. Não adianta você visitar um pessoal que está com fome, vou orar por vocês agora, tá, amado? Vai ser suprida, o estômago de vocês já está cheio. Pô, Jesus multiplicou o pão. Jesus tirou a fome com pão. Embora os caras ficaram ali horas ouvindo Jesus sem fome. Porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas na hora que Jesus despediu a multidão, os discípulos falaram, Senhor, essa multidão vai desfalecer no caminho, eles estão com fome. Eles estão hambrientos. E o Senhor, então, como é que a gente vai repreender essa fome? Vou orar, meu Pai, agora o estômago deles vai ficar cheio. Podia ser um milagre assim, mas não, ele fez o pão lá, multiplicou o pão lá, o peixe, alimentou a multidão. E tem hora que você tira o demônio com ação, repreendendo, falando, expondo o outro a verdade. Expondo. Olha o texto, vou ler de novo. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para chegarem ao pleno conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos pelo diabo, para cumprirem sua vontade. Um dia o irmão me apresentou uma literatura assim, altamente mística, e estava tentando me explicar por que tinha crente cativo pelo diabo, né? Pô, irmão, a gente tem que fazer aquelas coisas místicas, aqueles caminhos místicos que vocês conhecem. E falou, eu ouvi. Eu falei, pô, eu conheço um caminho mais simples. Ele, qual é? Eu falei, isso aqui, ó. Abri a Bíblia para ele. Falei, repreende esse cara. Esse aí está preso ao laço do diabo porque está no pecado. Está obstinado. O pecado dele pode ter sido, sabe o quê? Guardar mágoa, guardar rancor do outro, porque está injustiçado, porque ninguém me ama, pode ser autocomiseração, autopiedade, pode ser um montão de coisa, o pecado dele pode ser esse. Alguém tem que chegar lá, ouvir essa pessoa, e ao invés de ficar alimentando a razão dela, tem que dizer, se arrepende, filho. Olha como é que é um discípulo de Jesus. Olha como é que anda um discípulo de Jesus. Olha como é que é Jesus. Jesus é assim. Se a pessoa não olhar, aí pode ser teu filho, pode ser teu marido, pode ser tua mulher, pode ser quem for, amado. Pode ser quem for. Você acha que essa pessoa vai crescer amarrada pelo diabo? Para onde é que ela vai amarrada pelo diabo? Para onde é que ela vai? E o diabo trata igual um cachorrinho. Amarradinho, vai lá, come aqui de novo. Deixa o cachorrinho pensar que está livre, depois traz de novo. Aí deixa pensar que está livre, traz de novo. Aí deixa dar um passeio no quintal, traz de novo. Para comer a comida dele lá. E nem o cara não entende, irmão. Eu vivo caindo. O problema teu é que você tem que se arrepender. O problema teu é que você tem que retornar à sensatez. Esse é o problema. Senão você volta para esse lixo toda hora. Porque esse lixo é mais forte do que você. Mas por que é mais forte? Porque o diabo te amarrou. E como é que eu faço para ficar livre? Você tem que chegar ao pleno conhecimento, você tem que se ver. Você tem que chegar à tua miséria, à tua raiz. Senão você vai voltar para esse lixo de novo. Esse demônio aí sai assim. Esse laço se quebra desse jeito. Quando você retorna à sensatez. Quando você cai em si.
Quando você se vê, quando você enxerga de verdade o teu problema. Porque o teu problema não é o outro. O teu problema não é a injustiça que fizeram contra você. O teu problema não é a pessoa carnal que vive contigo. O meu problema se chama Sérgio Franco. Outro dia uma irmã brincou. Eu falei assim, o meu problema não é Denise. Não é Denise, que a gente costuma dizer isso, né? A minha cruz é a minha mulher, né? Mas a irmã que estava sentada se chamava Denise. Ela falou assim, o meu é. Ela falou, o meu é Denise. Porque ela se chama Denise, ela falou assim, o meu é Denise. É verdade, o teu problema é você. Se algo te amarra, se algo te impede, se algo te retém, você pode jogar a culpa em todo mundo. Mas eu te falo, se Deus exalta a tua vida, ninguém pode te humilhar, ninguém pode prender teu caminho, ninguém pode pedir você de prosperar, de liderar, de ser pastor, de cuidar de ninguém te pede nada, nada. Quando o cara vem de conversinha comigo, dizendo, não, aqui o meu ministério não progride, eu já entendo que essa pessoa não viu nada. Quem é que vai impedir você de amar? Porque ministrar, servir, é amor dado. Quem é que vai impedir você de servir, de abençoar, de amar? No meio de um povo tão carente de amor. Quem é que vai impedir você de socorrer, de servir? Não, irmão, não pode servir não. Faz isso, cara. Ministério cresce na prática. Ministério cresce na prática. Vai praticando o teu serviço, você vai ver. Quando o cara diz, não, o homem te impede nada. O homem te impede nada. Eu vou dizer qual o homem que te impede, é você. O homem que te impede é você mesmo. Agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Quem? Quem você acha que tem o poder de fechar a porta para você? Qual homem? Nem diabo, nem demônio, ninguém. Ninguém. Diz que Jesus se humilhou, desceu às profundezas. Filipenses 2, pelo que o Pai também o exaltou sobremaneira. Quando o Pai exaltou Jesus, eu te pergunto, quem foi capaz de prender Jesus? A morte? O inferno? Aquela pedra que estava na porta da sepultura impediu Jesus? Os soldados romanos estavam lá fora e impediu Jesus? Amado, nem os portais do céu impediu Jesus. Porque o salmista diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando o papai bota a mão e diz, eu vou te levantar, ninguém vai te humilhar. Ninguém. Agora, se tem alguém te humilhando ainda, eu te digo, aproveita. Porque papai está nisso. Porque papai dá graça aos humildes. Se tem alguém te resistindo ainda, aproveita. Fala com o Senhor, por que eu estou sendo resistido? Ele vai te falar. Vai falar da tua arrogância, vai falar da tua soberba, vai falar da tua falta de dependência, da tua falta de oração. Porque oração, amado, é humildade. A pessoa ora quando ela sabe que ela não pode fazer nada. Jesus falou, sem mim, nada podeis. E quando você quer fazer alguma coisa, então faz o quê? Fala com ele. Ele falou, sem mim não pode nada. Agora eu quero fazer, falo com ele. Isso é orar. Orar é reconhecer que você não pode nada. Isso que é oração, é dependência. É humildade. Isso que é oração. Ó, tem gente que quando entra na carne, diz assim, nem orar eu estou conseguindo. Já ouviu essa expressão? Vocês já ouviram, né? Nós somos do mesmo planeta. Meu irmão, nem orar. Nem estou falando com Deus. Amado, Deus ouve o teu gemido, só para você ter noção. Uma pessoa quebrantada pode dizer assim, ó, eu estou sem forças para orar. Eu só estou gemendo. Ah, joia, pode gemer que Deus vai ouvir tudo. Deus entende esse gemido melhor do que você imagina. Pode gemer. Agora, não, nem falar com... Não quero nem papo. Esse dia eu ouvi de um irmão
lá da Zona Norte, que deixou o convívio, porque disse que estava sofrendo muito. Passou muita tribulação mesmo, esse rapaz. Deixou o convívio. Não aguentei mais não, falei com Jesus. Não. Chega, sofri demais. Tá bom. Eu me lembrei daquela palavra do Michan, que Deus prova o amor no sofrimento também. A gente diz, te amo, Senhor, te amo. Aí Deus falou, ama? Deixa eu ver. Ou melhor, deixa eu ver não, deixa você ver. Você que precisa ver que não ama ainda. Declina. Quantos me entendem? Quantos me entendem? De verdade. Estão me entendendo de verdade? Olha, se você faz parte de um relacionamento, de um grupo de irmãos, dispõe teu coração a ajudar. Mas eu estou te avisando, você não vai ajudar alisando o ego de ninguém. Você não vai ajudar dizendo para o irmão, puxa, que maldade que fizeram contigo. Ah, meu Deus do céu. Não vai, você não vai ajudar ninguém assim, nem os mais íntimos da tua vida. Você ajuda quando você diz assim, o que fizeram contra você? Isso, puxa vida, que tremenda, que oportunidade maravilhosa que você tem de crescer, hein? Foram injustos contigo, puxa, vamos fazer o seguinte, vamos ficar no prejuízo, vamos ficar no dano, vamos glorificar a Deus agora nessa situação. É assim que ajuda a pessoa. Você ajuda a pessoa não tentando ver o defeito do outro que fez mal a ela, porque isso ela nem precisa. Você acha que tem alguma mulher casada aqui que precisa de ajuda para ver os defeitos do marido? Precisa? Não, eu vou colar contigo, Vânia, vou te mostrar todos os defeitos do Getúlio, deixa comigo. Precisa não, meu irmão. Senta com Denise que ela te fala tudo a meu respeito. Os meus defeitos ela conhece mais do que eu mesmo. Porque tem uns que eu ainda sou duro na queda. Você não precisa ajudar uma pessoa a ver defeito da outra. Inclusive ela vê os meus defeitos, não vai torná-la mais madura. E vice-versa. Senta com o marido e consola ele. Pô, tua mulher, meu irmão. Misericórdia, que mulher, hein? Tá ajudando não, cara. Você não ajuda ninguém assim. Isso não é ajuda. Isso é um peso para baixo. Quer ajudar? Quer ajudar? Fala o que ele precisa ouvir, não o que ele quer, que ele precisa ouvir. Ó, tem gente entre nós cheia de mágoa, de rancor, de ressentimento, até de irmãos, porque se acha injustiçado. Você pode abrir lá Coríntios de novo, você já fala o seguinte, por que tu não fica com o teu prejuízo? Por que não sofre dano? Porque só assim tu vai poder ajudar o teu irmão. Quem é que vai ajudar quando vai reivindicar? Vem aqui ter uma conversa contigo, irmão, vim te ajudar, qual é? Tem que me pagar o que me deve. Não ajuda ninguém assim. É melhor você chegar dizendo, olha, eu te perdoei, não quero receber nada, mas eu preciso te ajudar. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. O caminho que está aí não é um caminho mau. E não vim aqui para te cobrar. Eu vim aqui para te abençoar. Eu vim aqui para te servir. Eu vim aqui para te corrigir. Corrigir não é uma palavra negativa, não. Corrigir é uma palavra. Corrigir é colocar você de novo no trilho. Isso que é corrigir. Alguém saiu do trilho. Corrige isso aí. O cara está tocando uma música ali, deu uma nota errada. O cara, corrige aí, amado, está errado. O professor vive corrigindo os alunos. Corrige ou não corrige, Edna? Os alunos, direto. O cara escreveu errado. Não, não é assim não, é assim. Isso é corrigir. Fez uma conta errada. Não, não é assim não, é assim. Foi no raciocínio lá errado, ela corrige o tempo inteiro, corrige. Corrigir não é negativo, é uma palavra positiva. Corrigir é mostrar a verdade. E a verdade que nos ajuda no reino de Deus é quando a gente chega ao pleno conhecimento da verdade sobre nós mesmos. Sobre Cristo sim, mas sobre nós. Porque quando eu vejo o Senhor, eu me vejo. O cara está lá se lamentando, apresenta Jesus para ele de novo. Mostra para ele que Jesus é modelo de sofrimento, de amor,
de perdão, porque os apóstolos sempre fazem isso. Perdoa como Cristo vos perdoou. Ame, como Cristo vos amou. Sirva como Cristo é servo. Diz para mim, amado, uma coisa que Jesus não é modelo. Diz para mim. Suporta o sofrimento. Diga, suporta o sofrimento. Diga, suporta o sofrimento. Diga, suporta o sofrimento. Não é só sofrer, é suportar. Está aqui. Isso é grato a Deus. Isso é grato a Deus. 1 Pedro. Vê se não é isso que Pedro fala. 1 Pedro 2. Versículo 19. 1 Pedro 2. Porque isso é grato a Deus. O que é grato a Deus? Que alguém suporte. Diga suporte. Diga suporte. Tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Você não vai ajudar alguém que está passando tristeza, sofrendo injustamente, dizendo para ela, que papelão que fizeram contigo, hein? Que igreja é essa tua, menina? Mas alguém que não ama? Puxa vida, vem para a minha igreja que a minha igreja vai te amar. Leva essa alma contigo, tu vai ver o trabalho que ela vai te dar depois. Leva. Leva. Diz assim, ó, você tem um modelo para sofrer. Você tem um modelo. Você quer glorificar a Deus? Quer glorificar e mostrar. Suporta isso. Mas como? Suporta com o poder que Deus te deu. O Espírito Santo é em você, ele te dá poder. Ele te consola para que você console outro. Suporta isso que está passando. É isso que vai te fazer bem. É isso que vai te levar ao crescimento, à maturidade, ao aperfeiçoamento. Quantos me entendem? Pois, quantos não entendem? Ele diz assim, versículo 20: que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Qual é a glória que tem? Se você provocou alguém no trânsito, deu uma fechada no cara lá, o cara levantou, te deu um socão na cara, e você diz, não vou ficar quieto porque eu sou crente. Eu não vou revidar porque eu sou o filho de Deus. Que glória tem isso? Deus não é glorificado com a salmice. Você tem mais é que suportar mesmo. Você fechou o cara, aprontou, levou um socão, agora fica quieto. Isso não glorifica a Deus, coisa nenhuma. Nem o teu silêncio, nem suportar glorifica. Glorifica, irmão, é quando você não faz nada e apanha. Glorifica quando você sofre injustamente. Isso é que glorifica. E você suporta isso por causa da tua consciência para com Deus. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, se você suporta com paciência, isto é grato a Deus. É isso que Deus quer realmente. Porquanto, versículo 21, diga porquanto. Vou pegar minha caneta, que eu não sublinhei ainda esse versículo, mas eu falo tanto toda hora dele, eu vou sublinhar só essa frase na minha Bíblia. É a mais dolorosa desse capítulo inteiro. Porquanto, diga porquanto. Para isto mesmo fostes chamados. Foi chamado para quê, irmão? Para que você foi chamado? Você foi chamado para suportar a tristeza de um sofrimento injusto. Dura esse discurso, mas é a verdade. Se você quiser ser um cristão à vera, isso aqui faz parte da tua vida. Suportar injustamente. Isso é o nosso chamado. Pois que também, diga também,
Diga também. Diga também. Cristo sofreu em vosso lugar. Essa é a diferença. Cristo sofreu em vosso lugar. Ele não sofreu por causa dele mesmo, do pecado dele, do erro dele. Em vosso lugar. Diga comigo, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Como esse é o nosso chamado, ele deixou exemplo para a gente seguir os passos dele. Agora imagina uma mamãe sentando com o filhinho fofinho, que ela ama tanto, que foi injustiçado por alguém, foi magoado por alguém, sofreu, sei lá, a traição de alguém, né? O rapazinho, a namorada traiu ele, o namorado traiu a filha, sei lá, alguma coisa ruim aconteceu com o filho, e a mamãezinha compra as dores e amarga junto com o santinho. Ao invés de dizer, meu filho, você quer glorificar a Deus? Suporta. Suporta. Você não fez nada para isso acontecer? Não, então suporta. E se ajudar de verdade o irmão. E o outro que praticou, deixa, olha, papai vai cuidar do outro, pode ficar tranquilo. Papai aí é bom, é justo. O que você não pode é ficar doente, enfermar. Você que não pode ficar amargo. Você não pode. O outro Deus cuida. Agora, se você ficar aqui fechando o coração, tu vai amargar. Vai ficar cheio de raiz de amargura. Isso é que não pode. Você foi chamado para perdoar. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para tudo isso. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Ajuda. Ajuda a pessoa a se ver em Cristo. Ajuda ela com a verdade. Ajuda com a verdade. Olha, você nem precisa ouvir o outro lado. Nem precisa ouvir o outro lado. Para mostrar o erro de uma pessoa que já está falando. Para mostrar que ela pode suportar também. Fala assim, ó. Vamos considerar que tudo que você está falando é verdade. Que fizeram todo esse mal contra você. Então tá bom, então a palavra de Deus suporta. Eu não preciso de ouvir o outro lado ainda. Eu já tenho uma palavra de Deus para você. Suporte, saída. Vamos dar glória a Deus. Eu não te ajudo quando eu compro a tua briga. Não, vamos lá. Fizeram essa maldade contigo. Vamos botar a justiça nessa igreja aí, irmão. Não. Disciplina não é juízo sobre os outros. Disciplina para ajudar alguém que está precisando de ajuda. Só isso. Só isso. Eu lembro de duas irmãs biológicas. Uma chegou lá em casa chorando e falou assim, meu pai não me ama. Meu pai não me ama. Discípulo, filha de Denise lá. Mas por que teu pai não te ama? Fulana faz o que quer. Meu pai me corrige, me disciplina. Eu não posso fazer nada, ele me trata ali, ó. A outra está largada lá, ele não me ama. Ele não me ama. Eu falei, eu vou falar com teu pai. Vai falar com meu pai, vou. Aí eu falei, vou. Vou falar com teu pai que ele não ama a tua irmã. Não ama a tua irmã. Está largando ela de qualquer jeito. A Bíblia diz que o pai que ama seu filho cedo corrige. Como é que teu pai pode estar amando você, todo esse zelo contigo e largando a outra? Vou lá falar com ele. Vamos orar? Quantos querem orar debaixo dessa palavra? Vamos orar então. Eu quero fazer uma oração assim, bem objetiva. Eu quero pedir a Deus para incendiar o teu coração de novo. Se um dia você teve a prática de ajudar as pessoas, na verdade, eu quero pedir a Deus que Ele renove-se em você. Se você nunca teve essa prática, eu quero pedir a Deus que Ele acenda esse fogo em você. Se você não se importa com as pessoas, de fato, com o erro que elas estão vivendo, eu quero pedir a Deus que Ele faça essa obra na tua vida.
Mas se isso já é uma prática, eu quero pedir para reacender. Eu provei recentemente, recente mesmo, um milagre desse na minha vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, os que puderem ficar de pé. Eu provei recentemente um milagre desse na minha vida. Eu vi que eu estava me enferrujando, eu estava me entregando, eu estava deixando algumas coisas passar assim, e eu já estava dizendo para mim, eu não vou falar mais nada não, estou cansado, eu cansei. E Deus me repreendeu assim com amor, sabe? Ele falou, o que você vai fazer, Franco? Você quer se aposentar? Você quer se aposentar? Você quer parar de falar as coisas que os outros precisam ouvir? Você quer se aposentar? Quer parar de congregar? Aqui, ó, não é parar de vir aqui não, é parar de congregar. Porque quando a gente fica cansado, a gente não quer ver nenhum irmão em casa, na nossa casa. A gente também não quer ir na casa de ninguém. A gente quer encontrar o irmão assim de longe. Ô irmão, paz do Senhor, passou, irmão, passou. Não tem prazer de estar junto. Não tem prazer de estar junto. Porque cansa. Tratar com os irmãos cansa. E tem gente que julga a nossa ação. Então a gente está cansado de ser mal interpretado. A gente cansa de ser mal interpretado. Cansa de ver a pessoa cometer os mesmos erros. Cansa de depois ficar mal com a pessoa, porque a pessoa vai ficar mal só contigo, não fica mal com ninguém. Aquele tal de Franco é machista. Mas por que é machista? Porque eu falei com a irmã e falei dos erros dela. Pô, Franco é mó feminista. Por que é feminista? Porque eu sentei com o marido e falei dos erros dele. É assim. Se você senta com a mulher e corrige ela, ela vai dizer que você está corrigindo, está achando que está fazendo por causa do marido dela. Quando a gente senta com alguém, a gente quer mostrar o erro da pessoa, não do outro. Porque o outro não vai resolver. Aí tu fica rotulado de machista, feminista, sei lá quantas coisas mais, aí cansa. E Deus me fez uma pergunta, que eu queria te fazer essa pergunta. Você quer se aposentar? Você quer entregar os pontos, jogar a toalha? O que você quer? Quer pendurar a chuteira? O que você quer? Ou você quer reagir? Isso é uma escolha. Eu fiz uma oração, graças a Deus, Deus respondeu a minha oração. Eu estou voltando. Estou voltando à essência. Porque eu sei que quando eu desisto do meu irmão, eu estou desistindo do Senhor. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí, meu irmão, couro come e ninguém vê de novo. Ontem nós tivemos uma reunião de quantas horas, Denise? Com 10 irmãos tratando um assunto. Começamos 1h da tarde, foi a hora que a gente marcou o encontro com os irmãos. 1h da manhã estava tendo 12 horas ininterruptas. Sem direito a comer biscoitinho, nada. Nada. Graças a Deus. Eu estou com as costas aqui que eu não aguento. Mas, pai, estou feliz, cara. Eu fui deitar em paz. Porque eu falei, é isso, eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida desses irmãos. Vamos orar? Eu não vou te fazer um convite para você passar à frente. Eu quero que você ore onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te confessamos nessa manhã que sem ti nada podemos fazer. Nada. E te confessamos também, Senhor, que não somos suficientes para absolutamente nada. Nós te confessamos também, Senhor, que não somos capazes de ajudar ninguém. Ninguém. Não temos em nós amor para isso. Nós não temos sabedoria para isso. Nós não podemos e não somos nada sem ti. Nada, nada. Mas nós temos em nós uma coisa, Pai.
nós temos em nós uma vontade de ver a tua glória na igreja. Tu plantaste isso em nós, Senhor, porque tu opera o querer com tu realizar. Tu colocaste em nós um desejo de ver a tua glória. E nós temos, Senhor, assim, uma vontade de ver uma igreja gloriosa, madura, um exército, Pai. Senhor, a gente não quer ver mais o diabo aprisionando ninguém entre nós. A gente não quer ver o diabo fazendo prisioneiros entre nós. A gente não quer ver Satanás alcançando vantagem entre nós. A gente também não quer essas coisas, Senhor. A gente quer o teu reino e a tua vontade. É isso que a gente quer, Senhor. Só que isso a gente não pode produzir com as nossas próprias forças. Por isso nós te oramos. Por isso nós te invocamos. Por isso nós te clamamos em nome de Jesus, Pai Santo. Vem sobre nós e opera um milagre dentro de nós, Senhor. Aviva o dom que tu colocaste em nós. Não permita, Senhor, que a gente desanime nessa obra. Não permita que a gente olhe mais para nós mesmos do que para o nosso irmão que necessita de ajuda. Não permita, Senhor, que a gente seja dominado por esse sistema mundano, corrupto, de conforto, de consumo, Senhor. Senhor, não permita que essas coisas, Senhor, nos enganem, Senhor. Senhor, queremos ver a obra que está diante de nós. Não nos deixe, Senhor, pensar que estamos congregando quando não estamos. Não nos deixe, Senhor, abandonar a admoestação, principalmente quando nós olhamos os sinais dos tempos e vemos que os dias se aproximam. Nessa hora, Senhor, mais do que em qualquer outra hora, nós precisamos abrir a boca e denunciar o pecado. Precisamos ajudar a nós mesmos e aos nossos irmãos, Senhor. Senhor, não permita que a gente trate os nossos filhos, Senhor, com cegueira, com sentimento humano, pessoal, Senhor. Senhor, nos ajude a fazer dos nossos filhos discípulos teus. Não permita que a gente em casa alimente a injustiça, alimente a mágoa, o ressentimento. Não permita, Senhor. Levanta-nos em nome do Senhor Jesus para curar essa nação, Senhor. Levanta-nos em nome do Senhor Jesus para curar-nos uns aos outros, Pai. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Se você, meu irmão, é um nessa oração, coloca a mão no teu peito assim, ó. Diga você com a tua boca para o Senhor: eis-me aqui. Diga para Ele ouvir tua voz, para Ele ouvir o teu coração também. Diga: eis-me aqui, meu amado Senhor, para cuidar das tuas ovelhas, para cuidar do teu rebanho, para servir aos meus irmãos com a verdade, Pai. Eis-me aqui. Diz para Ele. Aracantaralá xarabacotaranais. Em nome do Senhor Jesus, Pai.